Porque quando eu me... Ai, não, tem mais. Tem mais. Eu ia contar uma história, mas agora eu lembrei de outra antes disso. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Kátia e eu vou contar pra vocês as minhas histórias. Como eu falei no Instagram, eu perguntei pras pessoas se elas queriam escutar as minhas aventuras e desventuras em série desde que eu cheguei aqui nos Estados Unidos e comecei a morar. E a resposta foi bastante positiva, então as 30 pessoas que disseram que sim, assistiriam meus vídeos aqui no YouTube, é bom vocês estarem aqui assistindo. Acho que é mais interessante começar do começo, né? Então, essa primeira história de hoje, a gente vai fazer uma retrospectiva. Eu conheci o au pair quando eu tinha 16 anos. Uma das minhas melhores amigas, a Cris, ela tava procurando intercâmbios pra fazer e ela falou: Kátia, olha só esse intercâmbio aqui, né? Tipo, é sua cara, tem tudo a ver com você. Você gosta de criança, você tem um inglês super bom e tudo mais. E aí eu amei a ideia. Mas na época eu tinha 16 anos, não poderia fazer o intercâmbio ainda, porque a idade mínima pra fazer o au pair é 18 anos. Me falou do intercâmbio, achei uma ideia ótima, mostrei pra minha mãe. A minha mãe já ficou tensa, ela já pensou: meu Deus do céu, minha filha vai embora, vai me largar, nunca mais vai voltar. Até aí passou 2 anos. Quando eu fiz 18 anos, tinha acabado de entrar na primeira faculdade que eu tentei fazer, que foi publicidade e propaganda. Nessa época, eu tinha um namorado, assim, não tinha como, eu nem tava pensando num au pair, né? 18 anos, faculdade, bibibi, bobobó. Esse meu namoro durou 3 anos. Eu comecei a namorar ele com 17, né? Eu fiz 18, então eu fiquei 17. 18, 19 e 20. Foi. Eu acho que ainda tava com rolo com ele quando eu fiz 21 ou não. Sei lá, eu sei que foi um rolo danado esse meu relacionamento. A minha cabeça de adolescente, né, pré-adulta, não era muito boa. Era levada pelo meu relacionamento, no caso, e pela questão de eu não saber o que eu estava fazendo da minha vida. Eu não sabia o que eu queria fazer, o que eu achava que eu queria fazer, eu achava que não era bom o suficiente pra levar um futuro à frente. E, enfim, nesses 3 anos eu tava fazendo publicidade, só fiz um semestre. Cancelei a matrícula. Adeus publicidade, nunca mais. Aí, foi quando eu comecei a trabalhar com meu pai, que foi um horror também. Aí a bonita foi e se meteu a fazer outra faculdade, gastronomia. Pelos cursos e pelo trabalho que eu tinha, vocês podem bem ver que eu era muito filhinha de papai e que a minha cabeça também era tipo, sabe? Enfim. Que bom que a gente muda. Fiz 1 ano de gastronomia. Com 20 anos, foi quando eu tive que sair da faculdade de gastronomia. Porque a minha família estava passando por dificuldades financeiras e na época eu não tinha noção do que estava acontecendo ao meu redor. Não tinha dinheiro guardado, não tinha nada. Quando eu tive que desistir da faculdade porque eu não tinha mais condições de pagar, eu estava fazendo um estágio num restaurante. Meio período, ganhando uma merrequíssima. Não tinha dinheiro nem pra pagar a fatura do meu cartão da Marisa. Eu tive que trancar a faculdade. Aí eu cheguei no meu estágio e falei: galera, é o seguinte, eu tô trabalhando aqui com vocês e eu posso trabalhar mais se vocês quiserem me pagar mais. Fui contratada período integral. Só que assim, eu ganhava muito pouco mesmo. Eu cansei de trabalhar no restaurante, eu cansei de ganhar pouco dinheiro. E me veio uma luz de autoestima, assim, do nada. Aí eu falei: gente, eu falo inglês, eu falo espanhol, porque, ó, se teve uma coisa que foi falha na minha vida, foi faculdade, né, que eu não consegui terminar nenhuma. Mas eu sempre estudei línguas. Então, tipo assim, sabe? Falou, se tem uma coisa que eu sei é me comunicar. E me comunicar em outras línguas. Eu não vou mais ficar aqui cozinhando pra ganhar pouco e não sei o que. Me revoltei. Aí eu pensei: e se eu investir nisso? Eu descobri o mundo dos eventos. Uma agência me ligou e falou assim: Kátia, a gente precisa de gente que fala inglês. Você fala inglês? Eu falei: falo. E aí eu passei nessa entrevista. Era pra eu ser recepcionista em um stand numa feira internacional
de caminhões de construção. Eu fui parar num stand japonês, trabalhei 5 dias e em 5 dias eu ganhei o que eu ganhava trabalhando no restaurante em 1 mês e meio. Então eu amei a luz de autoestima que eu tive naquele momento. E aí, naquele ano, foi o ano que eu larguei o restaurante, o ano que eu comecei a trabalhar com eventos. No fim daquele ano, o meu avô faleceu e a minha vida mudou completamente depois disso. E eu sinto muita saudade do meu avô, mas eu também agradeço muito, porque se não fosse ele na minha vida, eu não seria o que eu sou hoje, mas também se não fosse a ausência dele, eu não teria feito metade do que eu fiz depois que ele partiu. Pausa para emoção. Eu tinha um dinheiro muito bom guardado desses eventos que eu vinha fazendo. Eu falei pra minha mãe, eu vou fazer o intercâmbio. E aí a minha mãe, desesperada, porque desde que eu apareci com a ideia, eu vou ser au pair, o que a nossa mãe pensa? Meu Deus, eu vou perder minha filha, tráfico de pessoa, prostituição, não sei o quê. Mas aí eu levei ela na agência comigo. Ela ficou confiante sobre a veracidade do intercâmbio, tanto é que a moça da agência tinha acabado de voltar do intercâmbio de au pair também. Ela explicou tudo certinho, fez o teste de inglês comigo na hora. Tipo assim, eu tava boazíssima pra já vir pro intercâmbio, sabe? Falando, pode ir, você é a candidata, uma das candidatas perfeitas, né? Não tem o que falar, você tem experiência com criança, você tem inglês, você dirige, né? É só você pagar e ir. Aí eu paguei o intercâmbio e na época foi muito barato, porque o dólar tava 2,50 ou nem isso, sabe? Paguei. E outra coisa, muito do processo ainda tava em papel. Então a moça queria que eu tirasse foto em modelo de passaporte, que eu preenchesse papelada à mão. Com o falecimento do meu avô, é óbvio que tudo isso ficou de lado, né? Meu avô sempre foi 75% responsável pela administração da minha casa. Então, quando ele faleceu, a gente ficou sem chão. A minha mãe casou muito nova. Depois que casou, nunca mais trabalhou. Meu pai já tinha saído de casa há muito tempo. É uma pessoa que a gente não podia contar. Então, era o meu avô que fazia tudo isso pela gente. E aí, o meu foco mudou completamente. Eu tava crente que eu ia para os Estados Unidos para fazer o tão sonhado programa de au pair, mas aí eu olhei pro lado e eu vi a minha família desamparada, e aí eu nem precisei pensar, né? Eu só continuei fazendo o que eu achei que fosse o meu trabalho, que era ficar com a minha família e ajudá-los da melhor maneira que eu pudesse. O meu programa de au pair foi pago em 2012, e aí eu passei 2013, 2014, 2015 e 2016 na minha casa, com a minha família, trabalhando e tentando ajudar o máximo que eu pudesse. Até que em 2017 eu finalmente consegui embarcar. Hoje em dia tudo é feito no computador. Eu acabei fazendo tudo no computador. Então foi o seguinte, quando eu liguei na agência, eu falei, olha, eu paguei o programa de au pair, mas eu nunca dei entrada no application. Que o application é, se eu sou uma família e eu tô procurando alguém, eu entro lá, é como se fosse um Facebook. Entro lá, procuro as meninas que eu tenho interesse, por exemplo, meninas com experiência em cuidar de criança de 2 anos, que dirijam e não sei o que. Aí aparece lá, aí eu clico na pessoa, seleciono essa pessoa para uma entrevista. A gente conversa, aí eu falo, então tá bom, eu gostaria que você viesse pra minha casa, né? Você gostaria de ser nossa au pair? E aí dá o famoso match. É como se fosse um Tinder, mas é com au pair e com host family. E aí quando eu liguei na agência, eu falei, eu nunca preenchi o application. E aí a moça procurou o meu registro, ela falou, tá tudo certo, Kátia, você pode preencher sim. A gente, no caso, também deve ter sido muito boazinha, porque ela sabia que meu avô tinha falecido, mas isso também tinha sido há anos atrás já. E aí, gente, eu lembro que durante anos eu recebia e-mails dela assim, oi, Kátia, vamos voltar ao seu processo de au pair? Aí daqui a pouco, Kátia, estou entrando de férias, se você precisar,
o meu número é esse, pode entrar em contato comigo até tal dia, se não, você entra em contato com outra pessoa. Quando eu liguei de novo na agência, ela nem tava mais trabalhando lá, a moça que eu fechei o programa. Ah, e outra coisa, a agência também tinha mudado de endereço. Então, assim, a probabilidade de eles terem perdido arquivo escrito, né, meus arquivos escritos, também é muito grande. Eu só sei que, assim, quando é pra acontecer, acontece. No meu caso, a espera de 3 anos e meio foi por um motivo, sabe? Foram por muitos motivos, inclusive. Eu não me arrependo nem um pouco. Nesse período que eu estive no Brasil, trabalhando, pensando na minha família e tudo mais, eu comecei a trabalhar com personagens, com caracterização de personagem. E é o amor da minha vida, é o que eu me sinto mais feliz fazendo até hoje. Eu abri minha própria empresa. Eu acho que tudo acontece por um motivo. Descobri o que me faz feliz profissionalmente. Eu empurrei a minha irmã para fazer a mesma coisa. A gente trabalhou juntas durante um tempo. Hoje é ela que trabalha cuidando de tudo. Eu tento ajudar com o que eu posso de longe. Inclusive, Kátia Personagens, curtam no Facebook, sigam no Instagram. Entrem no website, convidem-nos para festas e etc. Então, assim, eu conheci pessoas maravilhosas, aprendi muito. Eu cresci, amadureci muito também. Eu acho que se eu tivesse vindo com os meus 21 anos, eu nem sei o que poderia ter acontecido. Mas é isso. Essa foi minha saga. Né, vamos finalizar essa história direito. O que aconteceu pra eu finalmente entender que era o momento de eu ir pro programa de au pair é que eu estava trabalhando fixo com a turma da Mônica, né, lá no Parque da Mônica. E aí eu fui mandada embora, inesperadamente. E isso me tacou lá no chão. Eu fiquei assim, sem chão nenhum, porque eu achei que eu fosse trabalhar lá durante anos e anos da minha vida, ao mesmo tempo que eu administrava a minha empresa de personagens infantis. Mas ao mesmo tempo, eu comecei a ficar muito frustrada, muito ansiosa e muito deprimida, porque eu tava com medo de nunca realizar outros sonhos. E o meu maior sonho era realmente ser au pair. Eu não sabia o que fazer com a empresa, até que, né, conversando muito com a minha irmã, ela falou, não, pode deixar, eu tomo conta, né, a gente tenta se virar como dá, porque hoje em dia, graças a Deus, tem internet, WhatsApp o tempo inteiro, a gente conversa e tudo mais. Esse processo inteiro foi muito doloroso e muito difícil, assim, olhando agora pra trás. Mas depois que eu preenchi o famoso application online, que as famílias começaram a entrar em contato comigo, tudo foi muito fácil. O meu match foi fácil, a minha entrevista com as famílias foi fácil. Graças a Deus, tirar o visto de au pair foi muito fácil, foi muito tranquilo. Assim, tudo fluiu do jeito que era pra ser, sabe? Porque eu acho que naquele momento era pra ser. Depois de 3 anos e meio tentando fazer o barro acontecer e não acontecia, quando foi, foi. E aí foi isso. Eu espero que vocês não desistam das minhas histórias. Eu vou contar muitas e outras histórias aqui, felizes e histórias desgracentas também. Espero que vocês se divirtam com a minha desgraça. Essa história nem foi tão, né, assim, mas é importante pra situar vocês. Mas é isso. Obrigada por ter assistido o vídeo. Espero que vocês acompanhem os outros. E eu vou tentar gravar mais coisas e não abandonar o canal mais. Tchau, gente.